Sejam muito bem-vindos ao nosso Bora Viver a Realidade. E o assunto é pesado, ainda continua um assunto pesadão, hein? Agora é o seguinte, hein, mãe? Quando você morre, mas você não aceita a sua morte. Olha só, hein, gente? Entendo. Como é pesado, hein? A pessoa, quando ela parte dessa terra, quando ela faz a passagem, mas ela não aceitou, ela não aceita, ela deixou aqui bens materiais, ou ela deixou um amor, ou ela ama a vida, ela é doida pela vida, e ela não aceitou. Então, o que acontece? Né? Ninguém é obrigado. A palavra diz que temos livre-arbítrio, né? Então a pessoa escolhe ficar aqui, perambulando. Aí vem o resgate, vem tudo. Mas ele não quer. Para vocês entenderem como funciona, às vezes tem aquelas pessoas moradores de rua e chega a pessoa para ajudar, eles não querem, eles saem fora, não vão Eles pro abrigo. fogem, Eles exatamente. fogem. E a pessoa quando É a mesma desencarna coisa. e ela não vê, não aceita, aí ela vai acontecer Ela isso aí. foge. E aí o que acontece? Ela vai querer voltar a mesmas práticas de quando ela estava viva. Exatamente. Você entendeu? Se ela, vamos supor, ela gostava muito do trabalho, ela vai continuar indo no trabalho. Se o amor ela era pela casa, pelo bem material, ela vai continuar presente nos bens materiais, fazendo as suas rondas dentro da casa, tendo os mesmos hábitos, dentro do carro. Simples assim. Ela vai continuar a rotina que ela vai tentar continuar na mesma rotina. Mas não vai ter uma outra oportunidade? Sim, vai ter outra oportunidade. Vai vir o socorrista, vai sim o salvamento. Mas ele não aceita, ele não quer. Ele não quer, ele quer continuar ali dentro daquela casa, ou no trabalho, ou dentro do carro dele, ou no quintal, aonde ele tinha os bens materiais dele e no qual ele era muito apegado. E aí ele acaba ficando. E aí às vezes a gente faz o quê? Sabe aquela casa... Não são todas, porque claro que existem espíritos zombeteiros mesmo. Os trevosos. Os trevosos, mas vamos falar de uma coisa básica. Às vezes você chega numa casa, você sente presença, às vezes acende uma luz, você escuta a louça, você escuta alguma coisa. O que acontece? Às vezes já tem morador na casa, foi aquele que não aceitou a morte. Exatamente. E ele continua na casa. Exatamente. Então, a pessoa fica ali, tormentando praticamente você dentro da casa. E além de você não ter paz, você que comprou a casa ou alugou a casa não ter paz, além de você não ter essa paz, a tua vida não caminha. Exatamente. Não caminha, porque aquele sofrimento, o sofrimento daquele espírito está lá dentro daquela casa. Então você não caminha. É uma coisa muito séria que as pessoas deveriam ter conhecimento antes de mudar. Quando você vai comprar uma casa ou vai alugar uma casa, você deveria saber a história daquilo ali. Primeiro, saber. Porque Sim. pode ser que suas coisas vão para baixo, porque às vezes o que acontece? Você está indo tudo bem e você tem um morador dentro da sua casa que você não sabe. Ela começa a fazer... E que vai ficar enciumado de você chegar. Você tá naquela casa, como se estivesse viva. E ela começa... Os outros. E ela começa a fazer suas coisas degringolar para baixo. Sim, dá tudo errado. Porque ela quer que você se lasque por causa disso daí, né? E até quer que você saia de lá. Quer que você saia. Então ela fica mesmo, sabe? Ela vai perturbar como você. se fosse em vida. Tem gente que faz isso em vida. E aí alguém pode perguntar assim, né? Porque a pessoa pode perguntar. Mas ele não sabe que tá morto? Sabe. Sabe. Ele sabe, ele viu o corpo. Sabe. Tem tem o resgate, tudo. E não aceita. Mas como não... tem Sim. Morador de rua, que às vezes ele tá ali, chega... e eu falo pra vocês porque eu conheço pessoas que trabalham nesse meio. Eles chegam pra levar, fazer o resgate, né? Pra dar banho, e eles não querem, eles querem ter a vida deles normal, livre, na rua, né? livre na rua. Então, eles não podem levar a força, pode amarrar simplesmente a pessoa e levar. É como um pós-morte, né? Depois não você se obriga a morreu, nada, né? Não é obrigar a sair. Então ela continua aqui no lugar, né? Então, é um processo muito grande para você poder também livrar dessa pessoa da casa. É um processo muito difícil. Né, mãe? É verdade mesmo. E às vezes... Às vezes nem consegue, né? Às vezes também, assim, sabe? Existe uma coisa que segura muito o espírito aqui. A vingança. A vingança, às vezes, aquele espírito, ele tá com sentimento de vingança por alguma coisa. E ele quer se vingar.
E ele fica preso nas coisas materiais da terra, É sabe? porque assim, tem pessoas que ela tá no leito de morte, às vezes você tá lá e a pessoa não quer que vende, a pessoa não quer que você se desfaça, porque ela tem esse apego pelo material. E quando ela morre, ela percebe isso e ela fica louca. Sim. Porque é natural, né? Sim, e aí vem o sentimento, né? É por isso que às vezes a gente fala do apego material, né? Não deve. Não, a Bíblia... não, vamos falar então, do apego material. Então, mas aí você vê que a Bíblia fala uma coisa tão interessante que ela diz, aonde está os seus bens, também lá está o seu coração. Você já viu essa frase que tem na Bíblia? Aonde estão os seus bens, também lá está o seu coração. E é bem isso mesmo. As pessoas, quando elas colocam o seu coração nos bens materiais, ela não desprende. Ela não vai, ela não quer partir, ela fica ali, ela acha que ela pode ficar ali, porque então, é tudo mas dela. Isso daí é um processo, mãe, de vida de pessoas que colocam o bem material acima de qualquer coisa. Então, filho, mas... Aí aí é o que eu falo pra vocês do pós. Aquilo que você faz em vida, achando que quando você morrer, você vai levar com você. Cara, você não vai levar com você. Você vai sofrer mais em morte depois, porque você não consegue levar isso. É por isso que é importante, é por isso que eu penso que é muito melhor você nem ter acúmulo de bens. Porque a Bíblia também ela é clara quando ela diz que a gente não deve guardar tesouro na terra, porque o ladrão vem, rouba, mina, o ferrugem também vem, a traça come. E é bem isso mesmo. Mas ele fala isso daí já para você não acontecer esse o pós. Porque exatamente. Você quer acumular um monte de coisa, um monte de frescura e só quando você morrer, sim, você vai pra vala igual todo mundo. Não existe. Só que aí que não tem diferença. Só que a paz que você vai ter pós o desencarne, que tem uma vida normal, simples, você não precisa... Isso não, né? Você pode ter uma vida extremamente luxuosa, mas não ligar também. Não, mas tem tá? Nós estamos falando daquele que realmente pessoas... é apegado porque a maioria das pessoas que desencarna e não aceita a morte, 90%, vamos falar que 90% é por bens materiais. É por bens materiais. É por bens materiais. Eu na verdade, eu conheci uma senhorinha, ela tinha mais de 80 anos e o senhorzinho lá, que era o esposo dela, ele era um homem da lei, não vou falar o que ele era, mas ele era uma pessoa da lei. E ele era um senhorzinho já, e ele partiu. Tinha uma casa muito bonita, tudo muito bom. E eles vieram me chamar porque a casa estava assombrada. Você viu? A casa estava assombrada. Que não era assombrada. Não era assombrada. E depois passou a ser assombrada. E eles vieram me chamar para ver o que eu podia fazer, ou se eu podia ver o que estava dentro daquela casa. E foi uma coisa muito triste, porque eu cheguei lá e fui vasculhar todos os cômodos e olhar todos os cômodos. E quem estava lá era o esposo da senhorinha, que ele perdeu a vida, né? A vida dele foi tirada no momento certo, na hora certa, ele já tinha vivido. Mas aí Deus Mas sabe, ele não foi. Ele ficou na casa. Ele não aceitou a morte. Porque ele tinha uma vida muito boa, né? Ele tinha uma vida de... Mal sabia ele que a outra vida era melhor que essa, então, né? Mas Rogério, ali, olha, para você ver uma coisa, ele vivia na casa como se ele estivesse vivo. E quando dava de noite... Mas é isso daí, né, mãe? O cara, ele quer continuar tendo aquela vida até depois de morto. E né? quando dava de noite, na verdade, ele vinha e deitava do lado da senhorinha. E ela pôde contar isso com a própria boca dela. Era uma pessoa, sabe aquela senhorinha, toda delicada, uma pessoa centrada, uma pessoa de uma educação ímpar. E ela falou pra gente que ele vinha e deitava do lado dela, que ela não estava aguentando mais. Aí, filho, eu fui fazer um processo de oração, de orar, ali, conversar e tudo, mas eu estava sozinha. Sozinho a gente não consegue. Eu duvido alguém que diz que sozinho ele consegue. É complicado. E ele ficou agressivo. Porque ele não aceita. Porque ele não aceitava. Mas esses assuntos a gente pode narrar numa outra história. Exatamente. A agressividade dos espíritos quando são forçados a tomar uma postura. É isso aí. Então, segue a gente, compartilha e tem muito assunto legal pra gente aí, hein?